não duvido de ser eleito o mais bonito da Copa, junto com aquele do Boca contra o Bayern, enfim. Contra o Mamelodi, joga muito também. Contra a Inter esquece, contra o Al Hilal esquece. Então, assim, era questão de tempo, cara. Era questão de tempo. Era óbvio que ia vir gente interessada e era óbvio que agora ia vir gente com poder de fato, tirar o Arias daqui. O que mais chegou perto disso era o Girona, por ser um clube ali que estava jogando a Liga Espanhola, tinha disputado o título espanhol, tinha pegado vaga na Champions, mas ainda era uma prateleira bem abaixo, né? Agora não. Assim, como que você fala para um torcedor que o Arias, o craque do time, o motor tricolor, aquele que coloca o time para frente, aquele que carrega o time, que faz tudo, o melhor jogador do time... Vamos ver por quanto que vai ser, enfim, se o Arias realmente vai se agradar com a proposta. Mas antes disso, Rafa, fazer as funções aqui, cara, o pessoal já tá chegando, tem 600 pessoas na live. Pediu o like da rapaziada, que é sempre muito importante. Estamos voltando aqui com o Giro do Jornada às 7 horas da noite, né? O nosso horário oficial ali de 7 horas. E também, cara, se você quiser participar diretamente aqui do Giro do Jornada, quiser falar sobre John Arias, sobre Kevin Serra, enfim, manda o seu Pix, tá passando aqui a barra do Pix, pixdojornada@gmail.com, ou o seu superchat, como fez ali já o Emanuel Jandré, mandou um superchat pra gente, que daqui a pouquinho a gente vai ler. Cara, vamos começar falando com a notícia bombástica, né, do dia. O GE. Globo colocou hoje essa notícia aí lá no site deles. O Wolverhampton acena com proposta por Arias do Fluminense. É bom lembrar que o Wolves é o mesmo time que levou o André no meio do ano passado, né, no mês de 2024. Então é um time que já tem o André. O André que é um cara que é muito amigo do John Arias, foi campeão da Libertadores por aqui também. E, cara, começar com você, ô Dedé, que a gente já conversou bastante sobre isso no estúdio. E eu te perguntei isso no seu Boa Noite. Era muito óbvio que propostas chegariam pelo John Arias, né? Só que a gente não sabia se seriam propostas como foi a do Zenit, né? De que é um mercado alternativo, ou uma proposta do mundo árabe. Da Premier League, você estava esperando proposta, Dedé? Ou é uma surpresa para você? Na verdade não era um mercado que a gente esperava que ele pudesse ser proposta, mas depois do que ele fez no Mundial, certamente os times que estão no mundo inteiro de olho em um jogador diferente, né? Apesar da idade, acabou se tornando aí essa notícia aí pegando a gente chateado, né? Deixando a gente chateado. Mas assim, se a gente for olhar, na verdade, pela campanha que o Fluminense fez, muitos jogadores se colocaram no mercado, né? Não só o próprio Arias, mas já tem também, depois a gente vai falar do outro jogador, o Serna, o Martinelli fez uma boa Copa do Mundo, né? O próprio Ignacio também. Então, assim, claro que a gente lamenta mais pelo Arias, né? Mas não vai me espantar se outras propostas chegarem para outros jogadores do Fluminense pelo que ele fez no Mundial. Agora, o Arias é um patrimônio da gente, né? Na verdade, né? Então, parece que enquanto muito da imprensa, a imprensa não conseguiu tirar ele do Fluminense, não vai sossegar, né? Muita gente, todas as perguntas pro Arias era sempre a mesma, né? E aí, você vai ficar, você vai sair, você vai ficar? Então, de fato, encheu o saco esse tipo de situação, mas infelizmente é uma coisa que a gente já previa que pudesse acontecer, e essa notícia aí, agora há pouco trazida pelo Globoesporte.com, é uma notícia ruim, mas o nível de exibição, no nível do enfrentamento, seria mais que natural, Cauã. Rafa Fosqueira, você falou que estava muito nessa vibe aí de Copa do Mundo de Clubes, de quarto melhor clube, o terceiro melhor clube do mundo, né? O Fluminense parou ali na semifinal. Quarto oficialmente, só pra informar. Quarto oficialmente. Quarto. E é porque isso aí é definido por qual time fez mais pontos, né? Na fase de grupos, alguma coisa assim. Isso, ele fez mais pontos no geral, o Real fez 13 e a gente fez 11. É exatamente isso. Rafa, você acha que se acontecer, vai ser uma negociação muito demorada, como foram todas as outras com o John Arias? Ficasse a janela inteira nessa apurrinhação de Arias sai, Arias fica, Arias sai, Arias fica. E que isso pode, cara, não manchar, né, a imagem, que o Arias atingiu um tamanho de idolatria tão grande que eu acho que muita gente vai entender se ele quiser ir pro Wolverhampton, que é um time da Premier League. Mas vai demorar pra gente se acostumar com essa ideia de que o Arias está novamente no mercado, porque cada 6 meses a gente fica nessa, né? E eu, pelo menos, acho um saco. Porque, primeiro, a gente tá pra perder um jogador muito importante. E segundo, porque é o Arias, né, cara? Um jogador que pegou uma ligação afetiva muito grande com a torcida, né, Rafa? É isso. Só pra informar primeiro, a janela já abre amanhã, tá? Abre amanhã a janela. Vai ficar aberta até dia 2 de setembro a janela da Europa. É meio que uma média aqui, né? Porque tem a Arábia também, mas vai até setembro. Cara, era imaginável, Cauã. Quando a gente viu só o jogo dele contra o Borussia Dortmund, a estreia, já foi suficiente para ter aquele frisson de, cara, a Europa vai vir babando no Arias. Não só a Europa, né? A Arábia, como pelo que a gente tá vendo também. E aí ele repete contra o Ulsan, com aquele golaço de falta, que foi eleito o gol mais bonito da rodada, e se bobear,
não duvido de ser eleito o mais bonito da Copa, junto com aquele do Boca contra o Bayern, enfim. Contra o Mamelodi, joga muito também. Contra a Inter esquece, contra o Al Hilal esquece. Então, assim, era questão de tempo, cara. Era questão de tempo. Era óbvio que ia vir gente interessada e era óbvio que agora ia vir gente com poder de fato, tirar o Arias daqui. O que mais chegou perto disso era o Girona, por ser um clube ali que estava jogando a Liga Espanhola, tinha disputado o título espanhol, tinha pegado vaga na Champions, mas ainda era uma prateleira bem abaixo, né? Agora não, agora é uma Premier League, agora é um clube árabe que, se ele estiver sendo verdadeiro no quesito o meu sonho é jogar na Europa, ele não vai aceitar, né? Mas, quando chegar o caminhão de dinheiro da Arábia, vamos ver como é que vai ficar a situação, tanto para ele quanto pro Fluminense. Era questão de tempo, Cauã. Não achei que ia chegar a sondagem antes mesmo do Fluminense voltar pro Brasil, né? Mas era questão de tempo e vai chegar mais, tá? Vai chegar mais. Eu não duvido do próprio Borussia Dortmund vir atrás, da própria Inter vir atrás, do próprio Al Hilal vir atrás, porque o que ele fez, enquanto eu aumento o meu áudio que a galera tá falando, o que ele fez na Copa do Mundo de Clubes foi um bagulho de outro mundo, pô. Ele vai ser eleito o craque da Copa, na minha opinião. Eu acho que é difícil ele ser eleito porque eles gostam muito de eleger esses jogadores de acordo com a final, né? Ou com o time campeão, ou com o time que chega na final, mas o Arias deveria estar... Até pra ele estar lá pra receber, né? Exatamente, exatamente. Ô, Esther, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que o seu sentimento em relação ao Arias poder sair ou não nessa janela é diferente em relação às outras possibilidades que ele teve de sair? Por exemplo, na última janela ele teve uma possibilidade muito forte, que foi no final do ano passado e início desse ano. Ele quase saiu realmente, como o Rafa falou ali, o Girona chegou forte, teve proposta também do Zenit, uma proposta alta do Zenit, mas ele acabou não querendo ir para a Rússia, né, que é um país que não disputa a Champions League. Seu sentimento está diferente? Você acha que dessa vez, infelizmente, vai acontecer? Tem alguma coisinha assim dentro de tu? Tá mutado. Opa. Acho que foi. Foi. É complicado falar disso, porque a gente fica tentando, sei lá, fazer várias situações na nossa cabeça e todas elas que eu crio, eu tento não pensar numa saída do Arias, né? No início do ano, o Fluminense acha que doía mais a saída do Arias pelo tudo que aconteceu em 2024. Assim, como que você fala para um torcedor que o Arias, o craque do time, o motor tricolor, aquele que coloca o time para frente, aquele que carrega o time, que faz tudo, o melhor jogador do time vai sair depois de uma temporada desastrosa de 2024, que o Fluminense quase foi rebaixado, aquele desespero, e aí você vira pro torcedor e fala, o Arias está tendo proposta, pode sair, ainda mais assim, saindo para times como o Zenit na Rússia, que acho que não sei vocês, mas eu tenho uma raiva do Zenit absurda, porque levou o Nino, e como que eu queria que o Nino estivesse aqui nesse momento. Então, assim, apesar Já do voltar dinheiro... também, né? Já deu de Rússia, né? Já fez o seu intercâmbio, deu, né? Já pode Já voltar, foi, já também foi. acho. Então, assim, eu fico, cara, vai pra Rússia, o que vai fazer lá? E todo mundo sabe, cara, os jogadores que vão pra esses tipos de lugares, eles perdem espaço não só de visibilidade, mas também nas suas seleções. Eu acho que pro Arias isso é um ponto bem importante também na carreira dele. Mas quando chega uma proposta da Europa, a coisa muda de figura, né? As coisas elas vão ficando mais sérias. Parece que tudo que era especulação realmente pode virar realidade. Ainda mais quando chega uma proposta do Wolverhampton, querendo ou não, tem o André lá, tem outros jogadores brasileiros. Cara, existe um ambiente. A gente não sabe como que tá sendo os bastidores, se alguém já conversou com ele ou não, e não sabe também o valor da proposta. O sonho é jogar na Europa, né? Então, assim, isso tudo pode mexer com o emocional e com o sentimental dele querer ir pra lá. Então, acho que a minha sensação é que tá mais perto do que nunca, talvez não pro Wolverhampton, mas como o Rafa chegou, não aposto que pode ser que outras propostas virão. E aí, cada vez mais, com mais propostas do mercado que ele quer, né? Que é a Europa, aí sim vai ficando mais perigoso. E aí você pensando, caramba, tá se tornando realidade uma possível saída do Arias. E vai gerando aquele desespero, né? Porque eu vi comentário aqui na live. Mas ninguém é substituível. Cara, ninguém é substituível. Mas a gente tem um histórico, né, de substituições de jogadores não tão agradáveis. E também, quem disse que a diretoria agora vai sair, vai tentar buscar um reforço à altura? Que se for buscar um reforço à altura, é absurdamente caro. Aí depende muito das coisas, da situação. Eu acho que hoje o torcedor enxerga de uma maneira mais lúcida a saída do Arias, devido a tudo que aconteceu, devido a tudo que ele fez na Copa do Mundo de Clubes, que realmente foi surreal. Mas mesmo assim gera um desespero, né? Do que fazer e de quem repor, do que vai acontecer daqui em diante.